Sr. Presidente, agradeço, Sr. Luís Seabra, a sua presença aqui. Portanto, as perguntas que eu vou fazer é na qualidade de auditor e particularmente nesta fase final relativamente aos imóveis e à desvalorização dos ativos. Primeiro, eu vou dividir isto basicamente em três questões de fundo. Primeiro, as desvalorizações dos ativos do novo banco, as vendas e depois esta questão dos beneficiários finais, quem é que são. E a minha perspectiva é sempre para tentar perceber o que é que o auditor interno do novo banco estava a fazer quando estes processos estavam a passar. Portanto, eu admito que acompanhou a auditoria da Deloitte, não é, que nós temos aqui, porque é a sua contemporânea, não é? Deve ter acompanhado os trabalhos da auditoria externa. Não sei se posso fazer essa pergunta. Em que medida é que acompanhou? Senhora Deputada, muito boa tarde. Relativamente à auditoria da Deloitte, aquela que eu há pouco me enganei na data e que se concluiu, ou pelo menos foi publicado o respectivo relatório, em julho de 2020, eu não a acompanhei. Isto é, nós estávamos a falar de uma auditoria externa, eu de facto era o diretor coordenador da auditoria interna, mas a auditoria externa não foi acompanhada pela auditoria interna. O banco definiu um processo de governo, digamos, interno para acompanhar a auditoria. Isto é normalíssimo, é necessário, caso contrário isto não funciona, portanto é necessário estabelecer essa relação entre auditor externo e auditores internos, peço desculpa, não auditores internos, mas áreas internas que são os interlocutores privilegiados, ainda que estas áreas muito provavelmente depois direcionam para várias outras. O que eu queria, de facto, para responder objetivamente à pergunta é a auditoria interna não fazia parte desta estrutura de governo dos tais interlocutores internos privilegiados. Portanto, eu não acompanhei a auditoria. Agradeço, mas conhece o conteúdo? Não conheço o conteúdo porque o relatório saiu posteriormente à minha saída do novo banco e eu não o li, entretanto. Muito bem. Então vamos... Peço desculpa só se me permite acrescentar. Li alguns comentários nos jornais, rigorosamente nada mais do que isto. Então vamos começar pelas desvalorizações. Eu vou ajudar para alguns conteúdos, que também são públicos, a maior parte deles. Começamos pelas desvalorizações de propriedades. Portanto, a auditoria fala de duas propriedades, as duas maiores do novo banco, desvalorizaram 50 milhões, uma em 2017 e outra em 2018. E intriga-me sempre um pouco estas desvalorizações, porque ao contrário das vendas, são apenas desvalorizações. Portanto, a primeira pergunta é o que é que a auditoria interna fazia quando via desvalorizações superiores a 50% ou 20% do valor da propriedade? Senhora Deputada, eu vou tentar fazer um enquadramento da função, porque eu acho que vale a pena, em termos de depois ver até que ponto é que é possível um envolvimento. Portanto, a função auditoria interna, que é uma função de controle e, portanto, é a chamada terceira linha de defesa, é uma função que, esta parte parece-me importante, é uma função que faz o chamado controlo complementar através de auditorias periódicas ou extraordinárias, controlo complementar ao controlo que é feito, portanto, pelas outras funções do banco, que fazem naturalmente o chamado controlo contínuo. Portanto, a auditoria interna não faz esse controlo contínuo, faz controlo complementar, como eu disse há pouco, de forma periódica ou extraordinária, e eu estou a fazer este enquadramento e estou inclusivamente mesmo aqui a citar aquilo que está no enquadramento regulamentar, o aviso 3 de 2020 do Banco de Portugal. Isto para dizer que a auditoria interna vai pronunciar-se sobre determinadas circunstâncias quando faz os chamados trabalhos de auditoria que possam incidir sobre essas matérias. E eu acho que aqui vale a pena, de facto, acrescentar que a auditoria interna, um dos aspectos mais importantes do trabalho da auditoria interna é que, de facto, há um chamado plano anual da auditoria interna, aliás, há um plano plurianual que depois é vertido em planos anuais, que é quando a auditoria interna toma as opções de o que é que vai ser alvo da auditoria. Portanto, este é um trabalho, eu chamar-lhe profundo, porque na prática é aquele momento em que se decide o que é que no período seguinte, no ano seguinte, vai ser coberto em termos de auditorias,
é um trabalho que é orientado ao risco. Portanto, há guidelines muito específicos sobre o que fazer, há decisões a tomar, mas há guidelines muito específicos sobre o que fazer. É um trabalho orientado ao risco e é um trabalho do qual resulta, portanto, sem me alongar mais na fase de, digamos, metodologia e planeamento deste trabalho, é um trabalho do qual resulta uma proposta que é feita pela área da auditoria interna, que é depois discutida em sede do Comitê da Auditoria e inclusive, formalmente aprovada depois na reunião do Conselho Geral e de Supervisão. Porque também, aqui referindo isto, a auditoria interna reporta, portanto, ao Conselho Geral e de Supervisão, que é o órgão de administração, na sua função de supervisão e não na sua função executiva. É aí que está a principal linha de reporte. Portanto, a auditoria no dia-a-dia não se pronuncia sobre situações como as que a senhora deputada referiu, porque isso, de facto, é a gestão do banco. A auditoria pode cobrir matérias dessas em alguns trabalhos de auditoria. Em que trabalhos é que, então, cobriria matérias destas? Nós fizemos um conjunto de auditorias, portanto, que podem e melhor, tocam em pontos relacionados com o CCA e com, por exemplo, a auditoria fez uma auditoria ao processo de venda do Nata 1. No entanto, essa auditoria incidiu muito mais sobre matérias de procedimentos, sobre o processo, do que sobre se uma determinada valorização estava ou não correta. Então, quem é que teria que ver quando o novo banco tem um processo de valorização de propriedades inverso ao mercado? Portanto, o mercado subiu 2017, 2018, 2019 e o novo banco desceu. Portanto, nós estamos aqui a tentar perceber que se ninguém no novo banco tinha que ter olhado para isto. Quem é que era a pessoa, se não era o senhor, não era da sua função? Estamos a falar dos 2 maiores terrenos, portanto, não é assim uma coisa menor. Se não era a sua, e que estão, aliás, referidos aqui nesta auditoria do Deloitte. Se não era a sua função, de quem seria, então? Deixe-me só voltar atrás. Eu não disse que não era a minha função, eu disse que não era a minha função fazer isto no dia-a-dia. Não digo que a auditoria não possa, num trabalho de auditoria, que é a posteriori, olhar para esse tema. Não o fez nos trabalhos que eu conheço, não os fez. Agora, eu diria que nós estamos aí fundamentalmente a falar de ativos que estão cobertos pelo CCA. Ok, pronto. Relativamente ao CCA, o processo do CCA tem um governo com a intervenção de várias áreas. Quer dizer, tem a intervenção do agente de verificação, da comissão de acompanhamento, ao revisor oficial de contas. Portanto, de facto, aí eu diria, para ser concreto relativamente a quem se tinha que pronunciar sobre isso, é preciso ver o que está definido, porque isso estará definido numa política, que eu não a tenho aqui, que não lhe posso responder com todo o rigor. Mas não sabe, ou não é? Isto são coisas grandes, não é assim um detalhe. Sim. Reparem, eu esses 2 casos concretos não conheço, de facto. E esses 2 casos concretos não conheço. Ou seja, não conheço mesmo e, portanto, não foi feita nenhuma auditoria a essa contraparte A ou B e avaliação da respectiva desvalorização. Então, passando, quer dizer, por acaso as auditorias do Deloitte, mas uma vez que não conhece, elas realmente referem isto e referem que deveria haver aqui uma política, como noutros bancos há, quando há aqui desvalorizações acima de X%, alguma coisa devia acontecer. Estamos a dar por o que é que devia acontecer. Mas agora então vamos para as vendas. As vendas sabe então? Posso-lhe perguntar do viriato? Posso-lhe perguntar é consigo ou não? Senhora Deputada, sendo claro, nós fizemos um trabalho de auditoria sobre o Nata 1, nós tínhamos inscrito no plano de auditoria, portanto, aquele que eu já não acompanhei, plano de auditoria 2021, uma auditoria ao viriato e, portanto, a estes, não aos outros. Mas já não acompanhou o viriato? Não acompanhei o viriato porque o ano da auditoria começa em maio e acaba em abril. Portanto, o ano da auditoria não é o ano civil e não é o ano civil por uma questão de alinhamento de calendários com o anterior aviso 5 de 2008 e, portanto, com as datas que o supervisor impõe quanto ao reporte
impunha na altura quanto ao reporte do chamado relatório de controle interno. Portanto, o ano da auditoria estava desfasado por esta razão, o que quer dizer que quando eu saí do novo banco tinha sido aprovado o plano de auditoria para o ano 2021, que agora poderá ou estará em princípio em fase final, porque lá está, o último mês era abril, mas eu estive lá apenas e só no início. Pronto, isto é, como sabe, portanto, é público, mesmo que não conheça os relatórios da Deloitte, que o viria, portanto, foram vendidos, obviamente, muito abaixo do preço de mercado, a pessoas que nós não sabemos quem são, os beneficiários finais não temos a certeza, e o que eu estava a tentar a sua ajuda, mas não sei se vou conseguir realmente, é perceber se havia normas internas que detectassem isso, mesmo que não tenha acompanhado estes casos específicos, porque não estava lá, apesar de tudo, está nesta instituição desde 1990 e qualquer coisa. Portanto, eu parto do princípio que sabe quais são as normas internas para estas situações. Parte deste princípio. Portanto, qual é que é a norma? Portanto, o que é que se passou aqui? Há um pacote de imóveis que é vendido abaixo do preço de mercado, para o qual estava tabelado, cerca de 300 milhões, não é? E é vendido a um fundo que nós não conseguimos saber quem é. Pronto, e portanto, e ainda por cima, esse fundo pediu emprestado dinheiro para o comprar. Isto tudo com impactos no dinheiro do Estado. Portanto, isto tudo com impactos no dinheiro que nós todos estamos a pôr dos orçamentos de Estado, não é? Para o banco permanecer com o rácio de capital do acordo de capitalização contingente. Portanto, admito que não tenha acompanhado isto, não conheço os detalhes, mas admito que nos consiga informar quais seriam as práticas. E eu gostava muito de perceber hoje de si, se for possível, está lá desde 1900 e tal, quais seriam as práticas das desvalorizações, como é que se fazia? E se não havia nenhum alerta quando havia uma desvalorização grande, quais seriam as práticas ou as normas internas relativas a quem é que eu estou a vender, como é que eu conseguia perceber quem é que eram os beneficiários, qual é que era a política para perceber quem é que eu estava a vender e quais seriam as práticas para estes negócios estarem montados. Portanto, eu já percebi que me vai dizer que não esteve em nenhum destes, mas tenho que admitir que sabe quais eram as normas e quais eram as práticas. Posso admitir isto e se me puder ajudar, mesmo que não tenha participado nestes pacotes, se me puder ajudar. Sr. Deputado, eu vou naturalmente tentar ajudar o mais que eu puder. E deixe-me só tentar, em 3 ou 4 pontos, tentar adressar as questões que refere. Eu, de facto, não li a auditoria da Deloitte especial. Se tivesse ficado no Novo Banco naquela altura, tinha lido. Eu peço desculpa, eu vou, para não estar aqui fixado, já percebi que não leu, quais eram as práticas dos últimos beneficiários efetivos, quais eram as práticas da desvalorização dos imóveis ou dos alertas e finja que não conhece, finja está-me a dizer que não conhece, portanto eu vou admitir que não a conhece. Não. É, de facto, não conheço o mesmo ponto. Não, ok. Não, Sra. Deputada, deixe-me explicar isto assim. As auditorias, nós auditámos o NATA 1, por exemplo. No NATA 1, e existe um relatório de auditoria. Portanto, o relatório de auditoria existe, é um relatório, digamos, eu acho que suficientemente detalhado, é um relatório que no final é partilhado, portanto, com as áreas responsáveis pelo processo em causa, incluindo pela administração, e que é exaustivamente debatido no Comitê de Auditoria que eu referi há pouco. Eu não tenho esse relatório de auditoria, naturalmente não tenho porque não trabalho no Novo Banco, mas recordo-me que não foi verificado um incumprimento de normas na matéria concreta da desvalorização. Não houve isto é uma coisa que a auditoria normalmente audita. Se há, as coisas devem ser feitas de acordo com determinados procedimentos que estão definidos em políticas. E quando a auditoria detecta que há desvios face a essa política, isso efetivamente leva aos chamados findings ou deficiências de controle interno da auditoria interna. No caso do NATA 1, isso não foi identificado. Mas está-me a ajudar, portanto, havia uma política interna. Portanto, isso é que eu quero saber, qual era a política interna e para depois ver se qual era a política interna para os beneficiários finais. Vamos lá ver.
Eu distinguiria aí algumas coisas. Uma coisa, se me permite, uma coisa é, para uma transação deste género, o NATA 1 foi a primeira transação de venda de NPLs que o novo banco fez. E, portanto, deveria haver uma norma interna para regular este processo. Okay? Isso era uma norma interna que deveria haver. Senhor Presidente, na altura, eu creio que não havia. Mas isso está claramente documentado no relatório da auditoria. Isso está no relatório da auditoria. Agora, com certeza. Agora, eu tenho que fazer aqui um enquadramento, que é, nos processos da auditoria, são, de facto, detectados estes findings ou deficiências de controle, findings ou deficiências de controle interno, cujo objetivo fundamental é, de facto, identificar as coisas que não estão bem, para que depois se criem condições para elas serem corrigidas. Ou seja, isto é um processo, podemos lhe chamar melhoria contínua, quer dizer, cada um dos pontos assinalados pela auditoria interna consta desse relatório, é partilhado, portanto, com as áreas que eu referi há pouco e posso inclusivamente explicar mais isto em detalhe se necessário for, e inclusive este tema depois é mantido e gerido através de uma base de dados. O que eu gostaria aqui de acrescentar é, isto leva repare, é identificado um finding ou deficiência de controle interno, a auditoria interna faz uma recomendação, portanto, no fundo, por exemplo, no caso concreto, quando detecta a inexistência de uma norma, tipicamente recomenda que seja elaborada uma norma que regule esta matéria. Essa recomendação tem depois um compromisso de ação, chamada ação de remediação, identificado e assumido pela área do banco que é responsável por esta matéria, que assume esse compromisso e define uma data para a sua remediação. O que eu quero dizer com isto é que este processo é dinâmico e quando eu digo, de facto, que relativamente ao caso que eu referi, na altura foi identificado que não havia uma norma, não quer dizer que hoje não haja, peço desculpa, não sei dizer. O objetivo é, de facto, que isto depois seja um processo de melhoria contínua. Portanto, diz que não havia uma norma e que recomendaram que ela existisse. Eu referi-me... Seguir ao NATA 1. Sim, e referi-me a uma norma que definisse, no fundo, quem faz o quê num processo de venda de uma carteira como esta. Portanto, vamos partir do princípio que isto está... Eu queria tentar ver se consigo tirar de si alguma ajuda para perceber estes três temas. Pronto, mas já há aqui uma ajuda. Seguir ao NATA 1, a auditoria interna disse que eles tinham que passar a ter uma norma para fazer esta verificação de quem é que estava a comprar as propriedades. Porque isto, tanto neste relatório como no 2019, verifica-se que continua a acontecer, até no último relatório que recebemos aí nesta semana, portanto, continua a não haver uma verificação absoluta de quem são os beneficiários finais destas... Senhora Deputada, se me permite, só para clarificar um bocadinho, digamos, os temas e até os conceitos. A norma que eu referi, que naquela altura foi identificada como não existindo, era uma norma que, tentando ser sintético, pretendia ou devia conter os seguintes aspectos. Isto era uma transação, portanto, uma venda de um portfólio de créditos, no caso de NPAs ou de NPLs. Deveria haver uma norma que identificasse como é que se processava internamente uma transação desta natureza. Quem é que tinha a responsabilidade de fazer cada uma das matérias. E isto não estava feito e, repare, a auditoria identificou isto como um finding, ainda que tivesse presente que aquela fosse a primeira transação. E daí que, inclusivamente, digamos que o trabalhar sobre estes findings iria permitir melhorar em processos seguintes, porque a seguir houve outros processos de venda. Relativamente à outra questão que referiu, ela não estaria coberta nesta norma. A questão eu penso que é a questão do conhecimento da contraparte. Penso que é essa, não é? Pronto.
Para verificar se haveria algum conflito de interesses? Correto. Foram, na altura, também identificados findings sobre essas matérias. Quais é que foram os findings? Mais uma vez, socorrendo-me apenas da minha memória, porque o relatório está disponível e será muito mais útil. Eu creio que foi identificado que, relativamente a algumas das partes, não estava concluído o relatório, digamos, de identificação, o Know Your Counterparty, no fundo, portanto, de conhecimento da contraparte. Eu recordo-me, inclusivamente, que logo a seguir à conclusão da auditoria, para uma dessas contrapartes, entretanto, o processo foi concluído. E relativamente à questão dos conflitos de interesses, na altura, e eu estou aqui a tentar ver temporalmente quando é que esta auditoria foi concluída, eu creio que foi no início de 2020, na altura aquilo que foi identificado no fundo, e permita-me isto, eu não posso fazê-lo de outra maneira, eu vou utilizar a linguagem que a auditoria utiliza nestas coisas, que é a auditoria. Não foram fornecidas à auditoria evidências de que tivesse sido seguido um processo que garantisse que não havia conflitos de interesses sobre esta matéria. A auditoria, deixe-me pôr de outra maneira, no NATA 1 nós não identificamos situações de conflitos de interesses ou de partes relacionadas, isto é, nós não dissemos assim, está aqui este caso que no fundo viola aquilo que estava assumido ou sendo até mais rigoroso, que está aqui identificada uma parte relacionada para a qual não foi seguido o respectivo procedimento, porque para alguns casos, isto depois tem os seus detalhes, mas para alguns casos as chamadas transações com partes relacionadas podem ser realizadas. Elas têm é que seguir um procedimento diferente, que, nomeadamente, costuma envolver, e na altura no novo banco envolvia, a intervenção da área de compliance do banco e depois, nestes casos também, eu penso que havia uma ratificação em sede do tal Conselho Geral e de Supervisão. O que a auditoria disse, e é importante que eu consiga ser claro sobre isto, foi, a auditoria não disse que estão aqui casos em que esse princípio foi posto em causa. A auditoria o que disse, e isto é normal nas auditorias, eu posso explicar porquê também, foi, não nos foi fornecida a evidência que exista um processo que esteja posto em prática e que garanta isto. Nomeadamente, na altura, eu penso que naquela altura estava em elaboração uma norma interna para regular este tema da avaliação de transações com partes relacionadas em NPAs. Eu tenho que acrescentar, porque me recordo disso, esta auditoria foi, na altura, os seus resultados foram partilhados como todas as auditorias. Portanto, todas as auditorias, no final, o respectivo relatório é enviado para os responsáveis por esta área e é também debatido no caso, com o CEO do banco e depois também, não todas, portanto, a última parte que eu vou dizer não se aplica a todas e aplica-se àquelas, digamos, esta foi o caso, também são vistas no chamado Comitê de Auditoria. Isto foi assim visto e foi, digamos, dada também a atenção ao caso e empenho imediato na resolução dos findings, que o tal processo de melhoria contínua, no fundo, estão aqui as deficiências, vamos agora tratar de colmatar isto, terá sido seguido. Naturalmente, eu, a partir de junho de 2020, não consigo dizer o que é que se passou, mas o banco conseguirá, naturalmente. Acompanhou a venda da Matinha? Não, de todo. Também não houve estas análises. Estas duas auditorias de Deloitte vão sobre a NATA 1, portanto, aquela que fez, conclui, não foi obtida evidência da realização da avaliação de uma das contrapartes previamente à assinatura do contrato, de forma a concluir acerca de eventuais riscos de branqueamento e de capitais e de conflito de interesses. Isto sobre o NATA 1. E, portanto, o que nos diz agora, e é isso que eu vou levar como bom, é que a partir não houve este problema, identificaram, foi comunicado e daqui para a frente isto já devia estar em normas internas. O que nós verificamos nestas auditorias da Deloitte é que me parece que isto continua a ser um problema, esta ausência
esta ausência, mas isto aí, não sei se consegue acrescentar alguma coisa sobre isto. Se à data de hoje existem ou não as tais normas, naturalmente não o consigo dizer. À data de hoje, de todo. Aliás, não tenho nenhuma informação após início, dia 3 de julho de 2020, que foi o último dia que trabalhei no banco. Mas o banco saberá dizer isso, Sra. Deputada. E repare, acredito claramente, pelo empenho que vi na resolução dos temas, acredito claramente que essas normas, entretanto, existam, mas não posso aqui, de facto, dizer mais do que isso, porque não acompanhei. Permita-me só um comentário complementar relativamente a um tema, que é, quando nós temos um auditor externo a fazer auditoria sobre determinados temas, no caso, seja como é o caso, a exposições a determinadas contrapartes, eu diria que por uma questão de eficiência, sobretudo, de eficiente alocação de recursos, a auditoria tipicamente não vai fazer a mesma auditoria. No fundo, aí tentamos mais ser complementares do que estar em sobreposição. Portanto, se a auditoria a auditoria externa vai ver estes créditos, não diria, é verdadeiramente redundante a auditoria interna fazê-lo. Aliás, quando estavam digamos, quando soube que ia avançar a auditoria externa e estava em vias de definição, creio que é isto que se pode dizer, o respectivo âmbito, houve algumas auditorias internas, neste caso, digamos, contrapartes em base individual, que não foram, estou a pensar num caso concreto, que não foi feito precisamente porque ela ia ser feita no âmbito da auditoria especial da Deloitte e, portanto, ia ser uma sobreposição. Eu o que levo do que me disse é que alertou que não existia esta norma e que ela tinha que existir. Uma pergunta, se pode dizer. Sim, eu estava a confirmar. Relativamente às duas normas que eu referi, portanto, a norma que deveria definir os papéis e responsabilidades de cada um dos intervenientes numa transação desta natureza, certo, portanto, consta desta auditoria, é verdade, nós identificamos a sua inexistência e recomendamos que isso fosse feito. Relativamente à norma para a avaliação de transações com partes relacionadas em operações desta natureza, nós, tenho que o repetir, peço a sua compreensão, nós não tivemos evidência que ela existisse e, portanto, também, de facto, assinalámos isso, naquela altura, início de 2020. Mas então, eu já percebi onde está, portanto, no fundo está mais confinada a questão do Nota 1, mas já nos disse aqui duas coisas que me parecem que foi um avanço. E eu honestamente julgo que até o do próprio banco, o ideal aqui, e disse bem, é esclarecer tudo, porque os bancos vendem confiança, portanto nós temos que acima de tudo garantir que está tudo a ser feito e é esse também o nosso papel, garantir que está tudo a ser feito da maneira com confiança e que, havendo algum problema, internamente há logo alguém que alerta. E por isso eu vou voltar a insistir, portanto já nos falou que das vendas não pode acrescentar muito mais. Eu vou-nos falar a insistir na questão vou voltar a insistir na questão das desvalorizações, porque isto até, a boa verdade, incomoda-me um pouco mais do que as vendas, no sentido em que as vendas pode sempre argumentar que foi o que foi, era o preço de mercado, se bem que pode ser aqui discutível, as desvalorizações não. Portanto, e como é que me explica, o que é que podia explicar que dois dos maiores ativos imobiliários do banco desvalorizassem, tanto um em 2017 e outro em 2018, sem que haja nenhuma alteração das condicionantes urbanísticas, pelo que eu vi, apenas com base em duas avaliações de preços imobiliários, no princípio de 2017 e no princípio de 2018. Isto para mim, que não sou do ramo, e, portanto, imagino que causa-me alguma confusão, mas, portanto, o que é que um auditor poderá acrescentar sobre isto ou nada? Ou isto acontece naturalmente e ninguém diz nada?
Senhora Deputada, eu sobre esses dois casos concretos, de facto, não lhe consigo dizer nada. Mas não falo sobre os casos, falo sobre, em geral, um ativo desvaloriza mais de metade, desvaloriza, portanto não é vendido, é apenas uma desvalorização, não é uma venda, é uma desvalorização com base em avaliações de peritos imobiliários, 2 para cada um, a média dessas 2 avaliações, há uma desvalorização. Portanto, esqueça o caso concreto e pensem o que é que um auditor faria perante uma situação destas. Nada? Senhora Deputada, perante uma situação dessas, o auditor normalmente avalia os procedimentos, isto é, se aquelas avaliações resultaram do processo normal, leia-se, as avaliações são feitas, na sua maioria, portanto, por avaliadores externos que estão inscritos na CMVM, se este que resultou numa desvalorização deste género, e eu estou a falar de facto em tese geral, porque não conheço o caso concreto, resultou de um processo normalíssimo, ou seja, foi feito por um perito avaliador, como foram as outras. Se houve ali alguma coisa no processo que pudesse detectar algum sinal de anomalia, não mais do que isso. A auditoria também não teria, digamos, competências para ela se substituir ao avaliador e avaliar. Caso e nós, de facto, não fizemos essa auditoria que cobrisse esses casos. Caso se verificasse que era necessário aprofundar, digamos, o tema, depois esse tema ia ser discutido e, no fundo, ia ser chamado à atenção, é assim que isto funciona em termos de processo de auditoria interna, ia ser chamada a atenção da área responsável para que ou contratasse um avaliador externo ou alguém especializado no tema que pudesse fazer o desafio, o challenge àquelas avaliações. A auditoria não ia à auditoria fazê-las. Quem é que seria a pessoa que dava esse alerta para começar esse processo, em tese? Se nós, auditoria interna, fizéssemos uma auditoria em que esse tema, pelo lado dos procedimentos, como eu referi, fosse por nós identificado como um tema, para pôr isto na linguagem correta, como uma deficiência de controle interno, nós faríamos esse alerta. Se vocês não viram e mais ninguém viu, como é que isto... Eu diria, nós não vimos, mas seguramente esse tema, não só por um lado e em primeira instância foi tratado pelas áreas responsáveis do banco, como muito provavelmente já terá sido objeto de alguma auditoria. Não sei se não foi a auditoria especial, por exemplo. Se me permite, eu não sei se isto está na auditoria especial, mas, por exemplo, a auditoria especial terá... É verdade que ela saiu depois de eu estar no banco, mas ainda agora, muito mais recentemente, esta semana ou a semana passada, saiu uma outra auditoria feita pela Deloitte e eu vi o que o novo banco escreveu num comunicado e aquilo, quer dizer, corresponde àquilo que eu conheço ser a prática, que é o alerta era tratado exatamente da mesma maneira que aqueles da auditoria interna. Era incluído no tal repositório de aspectos que tinham que ser objeto de melhoria, de ações corretivas. A última coisa relativamente... Também não sabe nada sobre esta questão de... Já não estava lá na Operação Viriato, portanto, também não sabe nada sobre esta questão da Alantra ter sido contratada para fazer o processo de... Diz nada. Estamos a falar do Viriato. A questão da Alantra diz-me a questão que veio nos meios de comunicação social e, inclusivamente, eu lembro-me dela, eu ainda estava no banco. A Operação Viriato não foi alvo da auditoria interna durante o período em que eu estive no banco, constava do Viriato. Eu creio que o Viriato constava do plano da auditoria interna 2021. Portanto, ele foi incluído, ou seja, naquele processo que eu há pouco referi de análise de risco que leva a que depois se faça uma seleção das auditorias a considerar, o Viriato estava. Estava na outra que já não foi consigo, é isso? Percebi, desculpa. Não sei se é daí que gera a confusão e que naturalmente poderá ser induzida por mim. No caso da Operação Viriato,
A operação Viriato, creio que consta do plano de auditoria interna, plano que foi fechado, ainda eu estava no banco, para cobrir o período temporal maio de 2020 a abril de 2021. E, naturalmente, eu estou a falar do plano que existia à data que eu saí, o plano pode ter sofrido alterações. Eu não posso pronunciar sobre isso porque desconheço em absoluto. A auditoria especial da Deloitte, eu chamo auditoria especial porque eu acho que na altura era assim que era chamada, aquela que foi publicada em julho de 2020. Essa é que eu já não estava no banco e não a li, tal como também não li esta última que foi publicada a semana passada. Peço desculpa, não sei se foi aqui que induzia em confusão. Pode-nos só esclarecer um pouco esta saída, já disse, porque foi para um desafio profissional com mais qualidade, foi ganhar mais, posso perguntar assim diretamente, muito mais do que ganhava no banco? Senhora Deputada, eu não disse que fui para um desafio profissional com mais qualidade. Também não disse isso, peço desculpa, acho que não disse. Senhor Presidente, pronunciando-me agora, como digamos... exatamente. Eu o que disse foi a minha saída do novo banco em julho de 2020 decorreu de uma coisa que eu, francamente, me pareceu, ou me parece, bastante normal, isto é, eu tive uma oportunidade de ir trabalhar para um desafio diferente no setor financeiro, naturalmente. Eu digo naturalmente porque é cá que tenho competências e, portanto, seria naturalmente difícil mudar radicalmente de setor, mas surgiu uma oportunidade e eu decidi fazer uma coisa diferente. Filo agora, provavelmente, se não o fizesse agora, não sei quantas mais oportunidades haveria, mas corresponde à materialização de uma vontade minha de ter uma experiência profissional diferente. É certo, mas eu estava só a tentar perceber, já agora um pouco melhor, porquê? Porquê? Por esta razão que eu disse. Isto é, porque entendi que gostava de fazer uma coisa diferente, trabalhar digamos, ainda que no setor financeiro, numa empresa que é bastante diferente, não tem mesmo nada a ver em termos de dimensão, em termos de linhas de negócio com o novo banco, de ter uma função challenging e interessante, é fundamentalmente isso. Doutor, se me permite, e se a Deputada se me permite, o doutor responderá sem entender. Claro. As novas funções estão ligadas ao imobiliário? Não, Sr. Deputado, de todo. Peço desculpa até pela minha reação, porque a pergunta surpreendeu-me. Não, de todo. De todo. Eu trabalho numa sociedade financeira que é especializada no setor da saúde. Não tem qualquer ligação ao imobiliário. Só para tentar perceber, porque na verdade entendo que sai do banco a fazer uma série de indicações que nós queremos que aconteçam, estava numa posição estratégica, eu diria, para que se fossem retificados alguns problemas, que no sentido de melhorias, não é aqui melhorias para melhorar as práticas, deixa uma série de práticas que acha que devem acontecer e sai. E por isso é que estamos aqui a tentar perceber, sai precisamente quando está a sair esta auditoria da Deloitte que vai alertar para estas deficiências na verificação do conflito de interesses dos compradores, portanto, dos beneficiários, dos beneficiários, deficiências nas avaliações, portanto, deficiências. Portanto, é isto que nós estamos a tentar perceber, que é precisamente como coincide, compreenda, não é porque eu quero saber quanto é que ganha, mas por isso é que eu estava a perguntar, ganha mais? Ou seja, o que é que o levou a dar esse salto na carreira? Eu percebo que pode não querer responder, mas entenda a minha dúvida, porque é precisamente coincidente no tempo com esta auditoria externa que vai, no fundo, encontrar algumas deficiências no seu trabalho. Para terminar. Eu vou tentar acrescentar, digamos, o mais que consigo. Primeiro, não há mesmo qualquer relação possível entre a minha saída e a auditoria especial da Deloitte. Não há, permita-me, porque eu nem conhecia a auditoria especial da Deloitte e a auditoria da Deloitte teve um trabalho de campo
que não me envolveu, eu não participei nele. Inclusivamente, acrescento, eu não li a auditoria. Se a tivesse lido, saberia uma coisa que não sei, que é se há lá findings dirigidos à função da auditoria interna, mas mesmo que os haja, que eu de facto não sei, na altura comigo não tinham falado nem com a auditoria, portanto era desconhecido. Eu acho que há outro aspecto que eu me sinto na obrigação de tentar, no fundo, dar um bocadinho mais de detalhe, que é, eu saí do novo banco sem qualquer divergência estratégica com a administração. Isto é, eu tinha, em termos da função auditoria interna, eu diria que o enquadramento funcional e hierárquico que me parece que era corretíssimo, e eu digo esta parte não apenas em matéria de opinião, mas também porque nós seguimos aquilo que eram os guidelines para a função auditoria. Aqui é que eu me estou a referir concretamente. Eu, na prática, no novo banco, tinha duas linhas de reporte. Uma principal, que é a linha de reporte funcional ao Comitê de Auditoria do Conselho Geral e de Supervisão, portanto, que é o tal órgão de administração que faz da função de supervisão. Eu tinha esta linha de reporte funcional, era a minha principal linha de reporte, ou a principal linha de reporte do departamento onde eu trabalhava, e que nós tínhamos reuniões mensais e, portanto, era ali que nós informávamos detalhadamente do nosso trabalho e era perante esta linha que éramos accountable, era perante eles que prestávamos contas. E, simultaneamente, tinha uma linha de reporte dita administrativa, isto é, operações do dia-a-dia, e eu estou mesmo aqui a utilizar, digamos, a terminologia que é usada habitualmente nas funções de auditoria interna, ao CEO do banco, ao Dr. António Ramalho. Portanto, estava, porque essa questão pode, não sei, estar subjacente à questão que fez, estava muito bem assegurado uma coisa que é muito importante na auditoria interna, que é a respectiva independência. Portanto, não houve nenhuma divergência com a gestão ou com a estratégia da gestão. Muito obrigado, Sr. Deputado.